Amém? Vamos ler primeiro no livro de Atos, o capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, irmãos, para a nossa meditação. Eu acredito, irmãos, que a gente está numa situação bem moderna, né, que o livro físico, né, vai terminar, mas que a gente nunca devemos deixar de ler a palavra de Deus, né? Amém. No passado se lia em pergaminhos, depois se lia em rolos, né? Mas que a gente não pode deixar de ler a palavra de Deus. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Vamos ler mais um versículo, mais uma texto da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Outro versículo, Marcos 16:15. Aleluia, Jesus. Diz, esse aí é conhecido. Disse-lhe, pois, Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Agora também, Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu estou lendo aqui bastante versículos, irmãos, porque depois eu vou falar bem um pouquinho de versículo da Bíblia. Então vamos aproveitar agora para meditar na palavra do Senhor. Como, pois, só repetir para os irmãos, Romanos 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam o evangelho de coisas boas. Amém? Que todos esses versículos têm em comum, irmãos? Pede para o evangelho, né, irmãos? São muitos versículos que falam da necessidade da igreja de pregar a palavra do Senhor. Então, assim, é um imperativo para a igreja. A igreja, quando eu falo, né, aqueles que são salvos, que foram chamados pelo Senhor, não a instituição em si, né, mas os que foram chamados por Deus, eles têm o dever de pregar a palavra. E como Paulo falou, né, todos têm que... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Ou seja, a igreja agora, ela tem o imperativo de pregar a palavra do Senhor. Há uma discussão teológica muito séria. Eu vou perguntar para os irmãos, eu não vou ser dogmático. Os irmãos acham que alguém que nunca ouviu falar do Evangelho vai para o céu ou vai para o inferno? Que nunca ouviu falar? É. Eu acho que nunca ouviu falar, vai para o céu. Porque ele não ouviu. Quem não ouviu. Tá, mas o que a Bíblia diz? Quem vai para o céu? Quem crê, né? Então, olha a responsabilidade da igreja. Porque só pode ir para o céu quem crê. Aquele que crê em mim não entrará em morte, mas está na vida eterna. Então, mas como que pode crer que nunca ouviu? Sim, mas ele não pode entrar se ele não creu. Olha a responsabilidade que a igreja do Senhor tem. Então é aquilo que eu falei, não vou ser dogmático, mas Jesus foi claro.
ide por todo o mundo e pregar o evangelho às nações. Quem crê e for batizado será salvo. Então a nossa responsabilidade é muito grande, porque provavelmente as pessoas não terão condições de ser salvas. Os que argumentam que precisa crer, que a pessoa não vai ser indesculpável, é que de alguma forma Deus sempre levanta alguém para levar a palavra. Amém? Lembra que quando Paulo estava pregando na Ásia, ele num sonho teve uma visão de um varão macedônio pedindo: passe a Macedônia e salva-nos. Lembra que Cornélio nem estava pedindo para ser salvo, mas mesmo assim Deus revelou para ele que ele tinha que chamar a Simão, chamado Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. Ou seja, Jesus quer salvar, e ele sempre vai levantar almas e vai levantar alguém para que venha levar o evangelho para essas vidas. Mas a responsabilidade da igreja é muito grande, porque a gente tem que pregar. Irmãos, eu creio que se Jesus morreu na cruz, e que se a salvação depende das pessoas crerem que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é porque é necessário a pessoa ouvir. Porque não tem muita desculpa, né? A pessoa pode falar o que for, né? Mas é necessário ouvir o evangelho. Algumas pessoas argumentam assim que se a pessoa não ouviu, ela vai ser julgada pelo que ela conhece de Deus. Mas assim, você vai para a Bíblia, não tem isso. Não está na Bíblia. Você vai ser salvo pelo que você conhece de Deus. Não, isso não está na Bíblia. A Bíblia é clara e transparente. Quem crê e for batizado será salvo. Então, precisa crer. Então, eu acho difícil a gente, assim, às vezes estar mais sossegada. Mas se a pessoa não ouviu a palavra, Deus vai julgar pelas obras. Eu não sei. Eu acho que tendo o evangelho, Jesus morrendo na cruz, Ele deu um mandamento para a sua igreja, e a sua igreja vai ter que cumprir. É tentar pregar o evangelho. Amém? Antes de começar propriamente dito, irmãos, eu queria ler também aqui em Isaías capítulo 55, versículo 2. Tem nada a ver tem um pouco a ver com missões. Isso. Profeta Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Amém? Depois vocês vão entender o que eu quero dizer. Irmãos, a igreja tem o dever de pregar a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então o Espírito de Deus, Ele levanta a igreja para chamar a todos a beber de graça da água da vida. É imperativo a gente pregar o evangelho. Eu lembro que numa certa época eu fiquei muito desanimado de pregar o evangelho, porque assim, irmãos, o que eu via, e tem muito ainda hoje, é que realmente a mensagem do evangelho, ela não é bem aceita. Não, as pessoas gostam de ouvir promessas. Você chega, às vezes a pessoa chega: eis que eu te digo, não sei das quantas, que eu vejo de você isso, vejo de você aquilo, blá 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 blá. Aí a pessoa vai e acaba acreditando, esperando que aquela promessa irá acontecer. E isso acontece nas igrejas, com os evangelistas. Olha, ninguém fala que a pessoa é um pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus morreu por ela na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e irá voltar para julgar vivos e mortos. Você acha que essa mensagem, ela tem um poder? Tem poder. Mas ela é uma mensagem popular? As igrejas iam estar lotadas se as pessoas pregassem isso o tempo todo. Então, assim, alguns lugares pregam sobre bem-estar,
outros de prosperidade, outros de libertação, outros de cura, mas evita-se a todo custo pregar sobre a boa nova, porque a má notícia é que todos nós estamos condenados em nossos pecados e delitos e que nenhuma alma por si mesmo pode se salvar. Amém? Amém. Mas qual é a boa notícia? Que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nossos pecados e resgatar da nossa maldição eterna. Aleluia. Essa é a boa notícia. Mas para as pessoas não é uma boa notícia. As pessoas têm seus boletos para pagar, né? As pessoas estão doentes, as pessoas querem casar, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem comprar carro, as pessoas querem comprar casas, as pessoas querem ser felizes. Tá bem, tem uma família, as pessoas estão carentes, então elas querem ter uma família, não sei das quantas. Então, a mensagem do Evangelho, ela não é interessante para o homem moderno. Então, muitas vezes, é pregado uma falsa boa nova. Uma falsa boa nova para que as pessoas venham para a igreja. Só que o nosso objetivo não é as pessoas virem para a igreja. Qual que é o nosso objetivo? Levar as pessoas para Cristo. É levar as pessoas a Cristo, não a igreja. Jesus é que coloca as pessoas no seu corpo, que é a sua igreja. Não é levar para os templos, não é para levar para os salões, para as casas, para sei lá onde, né? Para os santuários. Não tem nada disso. O objetivo nosso é levar as pessoas a Cristo. Aleluia. E aí Jesus irá colocar aonde ela foi chamada. Amém? Vamos lá. Então eu me desanimei muito na época, assim, eu não queria, porque eu não gosto de ficar falando promessa. O meu problema é, eu recebi tanta promessa, nenhuma se cumpriu, então eu também não gosto de mentir para as pessoas, né? Então, né, eu não me converti, graças a Deus, por causa de promessas. Graças a Deus não me converti por causa de promesseiro, essas coisas todas. Mas muita gente se converteu. E tem um monte de desviado aí porque as coisas não se cumpriram. Prometeram mundos e fundos. Olha, faça 7 dias de campanha que, olha, Deus vai arrebentar. Aí não acontece nada. Dá o seu tudo, não acontece nada. Olha, vem que Jesus tem uma obra da sua vida. E passa anos e anos e anos. Olha, eis que eu te vejo pregando nas 4 nações. Aí passa anos, não acontece nada. Às vezes acontece, né? Quando realmente é o próprio Deus chamando, acontece. Mas muitas vezes não é. É simplesmente os nossos jargões. Nós falamos o que nós ouvimos e repetimos para as pessoas. E as pessoas têm esperança, porque às vezes a pessoa está no mundo, não é ninguém no mundo, né? Não é absolutamente nada no mundo, e ela tem aquela expectativa de ser alguém na igreja. Aleluia. E se a gente der esse montão de promessa para ela vai pensar assim, então eu vou cantar nos 4 cantatais, eu vou cantar igual a Aline Barros, vou ganhar 120 mil cada vez que eu for cantar. Olha, eu vou ganhar 15 mil reais por pregação. Aí você, então, opa, eu quero esse Jesus, né? Porque é isso que as pessoas pensam, né? As pessoas sabem o quanto esse pessoal ganha de dinheiro. Mas o nosso objetivo é falar de Jesus. E muitas vezes, irmãos, não vai ser... Não vai ter o efeito multiplicador esperado. Não vai ter. Na minha opinião... se faz muito necessário. Eu admiro demais igrejas que não creem em dons, curas, libertações, essas coisas, e mesmo assim eles ganham pessoas para Jesus. Não sei como. É o próprio Deus mesmo, é o próprio Espírito de Deus que convence. Porque para mim, na minha opinião, para que haja multidões que creem em Jesus, é necessário que a palavra simples, a simplicidade que convém a Cristo venha ter um impacto na vida das pessoas, e as pessoas vendo os milagres. A gente prega Jesus e Jesus faz os milagres. Aí aquilo a pessoa fala, opa, esse é aquilo que Pedro falou, né? Pedro curou aquele homem na porta do templo, e ele falou assim, não foi minha santidade não foi minha virtude, mas foi a Jesus Cristo, a quem vocês crucificaste e mataste,
que ressuscitou ao terceiro dia, que fez esse homem andar. Aí 3 mil pessoas se converteram. Por quê? Ninguém tem poder de fazer ninguém levantar e andar, não. Então Jesus está vivo sim. Então eu creio, irmãos, a gente não pregamos, olha, mas é necessário entender isso, nós não pregamos cura, mas Jesus cura. E Ele cura para a honra e glória do seu nome, para que a pregação do Evangelho seja validada. Então, irmãos, se a gente está querendo ver as pessoas serem salvas, temos que ter 2 coisas em mente: pregar a verdade e orar para que Deus coopere com sinais. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas vamos sobre as missões. Vamos ver como que está, né, esse mandamento das missões no Brasil. Quantos missionários tem no Brasil, irmãos? 19 mil missionários. É muito? 19 mil. Tem igreja que cabe 30 mil pessoas. Uma igreja. Apenas uma igreja no Brasil cabe 30 mil pessoas. E o número de missionários de todas as igrejas, o total é 19 mil missionários. Não caberia uma grande igreja. Não é verdade? Então assim, mas mesmo assim, o Brasil é o segundo maior país que envia missionários para o mundo todo. Não é uma quantidade muito grande, mas também não é das menores, né? Amém? Então assim, a oferta, o tanto que eu pesquisei aqui, né? Temos 19 mil pessoas pregando a palavra de Deus. E o que eu vi? Quantos irmãos acham que é gasto em shows e em músicas no meio evangélico? Chuta aí um número. Você fala em um único show? Não. Durante o ano. Quanto é gasto em todas as igrejas relacionado a cachê, a músicos? Hã? É muito dinheiro, você quer muito dinheiro. Mais 100 mil? Mais milhões. É muito dinheiro. Você quer muito dinheiro. 21 bilhões. Bilhão? 21 bilhões de reais. E não gasta com missões, então. 21 bilhões de reais são gastos anualmente pela igreja evangélica relacionado ao mundo musical. Com shows, com cantores, músicos, fazeção de disco não, né? De álbum, né? É que eu sou velho, no meu tempo era disco. Então o que acontece? 21 bilhões. É como eu falei, tem cantor que para ficar 2 horinhas abrindo a boca é 120 mil, 200 mil. Abrir a boca 2 horas. Por algum motivo, as igrejas acham que é importante pagar 200 mil reais para ver alguém cantando. Não entendo muito bem isso, né? Mas é a vida, né? A vida toda trabalhando, não ganha isso. Não ganha. 2 horinhas alguém. 2 horinhas ganha 200 mil reais. Dependendo, é nem 2 horas, né? Aí fala, é adoradora. É adoradora. Tá cada vez pior naquele negócio do preto lá. Adoradora. Amém. Tem quem pague, né, irmãos? Tem que deixar. Agora, quanto vocês acham que nós gastamos por mês, por cabeça, na igreja em missões? Chuta aí. Não dá para saber o quanto a igreja gasta em missões. Mas em 2025 fizeram uma pesquisa, foram ver o quanto tem de missionário, quanto é pago para eles, essas coisas todas. Cada membro da igreja gasta por ano R$ 3,60 com missões. Por ano. 30 centavos por mês nós gastamos com missão por cabeça. Porque nós temos 54 milhões de evangélicos no Brasil. Se fosse dividir 54 milhões pelo que nós gastamos em missão, daria por volta
de 30 centavos por mês. Uma bala. Uma bala vagabunda. Aquela 7 Belo. A 7 Belo é bom. É 25 centavos. 7 Belo é bom. Agora, se for aquela toff lá, de caramelo, é 50 centavos. Quanto é uma Coca KS? Aquela Coca de garrafinha? Nem sei. Não sei. Eu não bebo mais a Coca KS. Eu não sou fã de Coca assim. Ó, a minha água com gás. Pronto, vamos com minha água com gás. Uma água com gás minha. Uma água com gás minha, da boa, é R$5. Mais ou menos é 3,50. As mais ou menos R$3,50, dependendo de você comprar, R$2,50. Ou seja, se eu comprar uma água com gás decente, é R$5. A gente não gasta isso por ano em missões. Meu Deus. Oh, Jesus. Agora, quanto a gente gasta em Big Mac por ano? Aí já Aí já foi milhões. A gente gasta 80 vezes mais em Big Mac e lanches, a 200 vezes mais. É brincadeira, irmãos. O pessoal tá zoando, mas é verdade. Quem está abrindo pizzaria, está abrindo pizzaria perto de igreja grande. Porque os crentes saem da igreja para pizzaria. Achou a fonte. É até engraçado que aqui tinha uma esfirra chique, depois que algumas igrejas aqui fecharam, a esfirra chique também fechou, né? Aí, ó, os crentes iam lá. Mas, a gente tem fome também, né? Mas, pra você ver, né? A gente gasta mais com comida. Irmãos, a gente gasta mais com comida Do que comissão. Eita, dá pra falar mal dos outros, irmãos? Pensa bem. Olha. Deus, né? Ó, irmãos, misericórdia. É melhor a gente olhar pro nosso próprio rabo, né? Isso me vê agora. Irmãos, a gente gasta muito com comida, irmãos. E às vezes, almas estão precisando de investimento. Porque, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, acho que vocês não estavam aqui na época, a maioria, mas a nossa visão evangelística é que a gente banca evangelista. Não precisa ir para Toga-Toga, não. Não precisa ir para Bora Bora, para Toga, Ilha Fiji. Não precisa ir no meio da floresta do Congo. Não precisa nada disso. Se alguém se dedicar a evangelismo e a igreja tiver, mas dedicar mesmo, e a igreja tiver condições, a gente banca. Isso é, quando a gente começou a igreja, a gente disse no coração. A pessoa não precisar. Não, eu quero pregar. Você quer pregar mesmo? Quer ir para as favelas, quer ir para os campos, quer ir para o sertão, quer se embrenhar na Cracolândia, que nem existe mais, quer ficar debaixo dos ventos da palavra. A igreja tem esse projeto, não tinha. A igreja tem esse projeto de bancar evangelismo. Não é só missão, não. Missão é lá para fora, não. Colocou no coração que vai pregar o evangelho, a igreja tem. Mas a gente gasta mais com comida do que com a igreja, irmãos. Não pode reunir 10 crentes que já... Ah, gasta sim, gasta. Porque tem... gasta, a gente gasta. Gasta sim, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, a gente não pode... Os meninos escolhem 2 vezes. Não, mas eu tô falando aqui na igreja, irmãos. Que assim, qualquer evento nosso tem que ter comida. Isso tem gasto. É como eu falei, não tem nada grátis. Ah, é grátis. Não, alguém está gastando. Né? Alguém está gastando, irmãos. Então a gente... É geral, irmão. Não estamos colocando uma pessoa, né? Não é uma pessoa. Mas assim, a gente tem que ter cuidado. Pra gente julgar nós mesmos. Não a gente julgar os outros, né? Vamos julgar nós mesmos. Se a gente está gastando mais no mandamento, há mandamento de Jesus para a igreja fazer banquete toda noite? Não. Mas tem mandamento para pregar o evangelho. Verdade. Mas como pregarão se não forem enviados? Então assim, não tem problema a gente acabar um culto e fazer um banquete. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Amém? Mas que a gente também não venhamos negligenciar aquilo que Deus mandou para nossas vidas. Porque às vezes a gente negligencia. Como falou Jesus, né? Você escoa o mosquito e come o camelo. Então, cuidado, né? Encher a pança dos outros não é evangelismo.
Então que a gente vai ter muito cuidado, que é fácil falar mal dos outros. Só que a gente está tão englobado nisso. A gente está englobado nesse contexto que a gente gasta demais com aquilo que não é pão, com aquilo que não é de Deus. E com as coisas de Deus, ó, 30 centavos por mês. 30 centavos por mês. Então a gente tem que ter bem cuidado com isso, porque 21 bilhões de reais gastados só no mundo de música gospel. E eu não estou colocando as pregações, eu não estou colocando os simpósios, as conferências e as festividades. E eu sei que em festividade já organizei uma, gasta, irmão. É roupa, é bandeira, é decoração, chamar cantor, chamar pegador, e tem que pagar. Então, irmãos, é muita coisa que a gente gasta com que não precisa. Jesus não pediu simpósio. Vamos fazer um simpósio profético. Profeta de quê? E é como eu estava vendo um pastor falando que era tão comum haver simpósios de missões, né? Não tem mais não, acabou. Porque o Gideão Internacional, eles pagam para pregar para ficar famoso. Quando começou era o seguinte, era pessoas ligadas a missões que iam lá nos Gideões falar suas experiências de missões. Começou com eles, mas aí o negócio foi crescendo. Aí começou o seguinte, fazer de tudo para pregar nos Gideões. Hoje em dia acabou um pouquinho, né, que teve tanto escândalo, mas até mais ou menos 2010, 2012, as pessoas matavam e morriam para pregar nos Gideões, porque ia ficar famoso, e até a agenda do ano todo. Aí pagava, acho que vendia até um rim para poder pregar lá. Estou chutando, né? Mas sim, pagava. Já foi provado que pessoas pagavam, porque depois saiu o DVD, aí aparecia a pessoa pregando, chama o pregador dos Gideões. Mas no começo era simpósio de missões. Era os missionários falando como que estava a experiência deles. Para você ter ideia, na minha antiga igreja que tinha missões, eu fiquei lá de 97 a 2014. Só teve 3. Só? 3, verdade. 3 simpósios que chamou. E eu ia em todos, hein? Se eu faltei em 2 foi muito. Não, acho que eu fui em todos. Que eles chamavam os missionários falar as experiências. Eu acho que o último que eu fui, acho que eu levei até a Leda, acho que foi a Flávia. Aí foi um missionário da Índia explicar. Fui lá no Jabaquara. Então ele estava explicando. Não tem mais, irmãos. Acabou. E eu fiquei aqui quase 15 minutos só lendo versículos ligados a missões. É mandamento. Mas a igreja gosta de gastar com quem? Gastar com pregador, gastar com cantor, gastar com profeta, do chassi do carro, do RG. Encontro de vasos. Chá. Você sabe que tem chá que é pago, né? E é pago. Ô, irmão, dá R$40, até o chá. A inscrição. Bazar. Bazar para quê? Para ter festividade. Construção de templo. Justo pediu? Não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o tanto que a igreja se esforça para fazer templo não está no gibi. A própria Assembleia, nossa, eu li a história da Assembleia de Deus, parece que o objetivo era fazer o templo. Eu comprei a história oficial, aí você falava, olha, chegou o missionário tal, Daniel Berg chegou lá em Bragança, ele pregou a palavra, aí pregou na casa da irmã tal, algumas almas se renderam, conseguimos fazer um salãozinho de madeira, aí depois o pastor saiu, entrou outro pastor, aí fizemos uma grande campanha de arrecadação e inauguramos o templo. Acabou a história, já ia para outra cidade. Então assim, parece que o grande objetivo é fazer templo. Mas o que Jesus falou? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem tem essa gana, né, de fazer templo, na minha opinião é maçom. Maçom gosta de templo.
para mim é maçom. Porque Jesus não dá ênfase a templo. Eu nunca vi o apóstolo Paulo, Lucas, que escreveu Atos, dando tanta ênfase. Olha, que a gente, eu, Paulo e Silas, estavam pregando e conseguimos fazer um grande templo para Jesus. Eles falam, pregamos em tal lugar, pregamos em tal lugar, essa alma se rendeu, aquela alma foi curada, aquela alma foi ressuscitada, Paulo foi apredejado, Paulo isso, Paulo aquilo, mas não ficava falando do lugar em si, do local, né, de adoração. Para eles era indiferente, porque eles adoravam nas casas. Então ele era indiferente, essa obsessão de ter templo. Então esse é um problema. A Bíblia pede uma coisa, mas nós damos ênfase a outras coisas. No passado, a nossa denominação dava muita ênfase assim ao uso e costume. Vai muito, irmão. Nossa! Irmão não podia rapar o sovaco, não podia rapar as pernas, tinha que usar saiote, tinha que ter uma medida da saia, medida do cabelo. Homem não podia usar calça jeans, tênis. Hã? Nem barba também. Não, nossa, a barba é um... Ai, meu Deus, que pecado. Que pecado. Meu Deus do céu, usar barba... Tem gente que não pode nem pregar, pode nem pregar se tiver barba. Até hoje, hein? Até hoje, em alguns lugares da Assembleia, se a pessoa tem barba, não pode pregar. Não pode. Se você for pregar sem terno e gravata, você não prega. Aí você fala, mas onde está essas ênfases na Bíblia? Não tem. A Bíblia se preocupa muito com o nosso pudor e a nossa modéstia. A gente não ser lascivo, né? O lascivo é ser sensual. Então a gente tem que evitar ter voz sensual, olhar sensual e roupa sensual, obviamente, né? A gente... Sabe o que é a palavra escândalo? Uma forma de você lembrar escândalo não é fazer alguém ficar horrorizado. A gente pensa que escândalo é horrorizado. Nossa, o pastor tal era amante da própria nora. Ai, que escândalo, que horror. Não. O escândalo é fazer alguém pecar. Tem nada a ver com horrorizar a pessoa. O escândalo é fazer alguém pecar. É colocar uma pedra para a pessoa cair. Então, quando a pessoa se escandaliza com o pecado de alguém, por que acontece? Aquela pessoa vai evitar de se converter. Fala assim, vou para a igreja por causa disso? O próprio sogro é amante da nora? Misericórdia. E o filho sabia para tomar o lugar do pai? Então, o escândalo eu estava lá sentado, né? Alguém estava falando mal da igreja católica, alguém fala, aí na Assembleia, que o próprio sogro pegava a nora e o filho deixou. E aí? Vai falar o quê? Vai se converter aquela alma? Perdeu aquela alma. Espero que não, né? Espero que ele olhe para Jesus e não olhe para as pedras de tropeço que foi colocado para eles caírem. Amém? Amém. Então a gente se preocupava com muita coisa e o que realmente está na palavra de Deus a gente deixa passar, né? O evangelismo, por mais que a Assembleia no Brasil foi para cima, demorou um pouco para dar uma espalhada, né? Sair um pouquinho do quadradinho, mas no Brasil eles pregaram que chegaram no Brasil todo. E assim, irmãos, não foi pago não. A pessoa estava no Nordeste, se mudava, vinha com a família, começava a fazer culto na casa, chamava as pessoas da vizinhança e abria as igrejas. Era assim. Até hoje, a igreja que eu me converti, ninguém sabe como ela começou. Ninguém sabe, até hoje. Ninguém sabe como. Várias que estão lá a gente sabe. Começou na casa do irmão Vicente. Começou na casa da irmã fulana. Foi o pastor tal que veio aqui pregar. Agora a igreja que eu me converti, ninguém sabe como começou. Só sabe que depois uma irmã doou o terreno dela para fazer a igreja. Mas como começou aí? Já tinha igreja e ninguém sabe como começou. Quem começou a pregar, quem foi o primeiro, quem chegou lá. E do nada está lá até hoje, mas ninguém sabe quem começou. E era assim. Não precisava pagar para alguém pregar. Não precisava registrar em carteira para pagar. As pessoas livremente pregavam a palavra.
E hoje a gente às vezes se muda assim, né? Não estamos nem aí, a gente quer que os vizinhos morram tanto para a gente ficar sozinho, ficar em paz, né? A gente não quer nem ter contato com aquele povo, com aquela raça, né? E a gente, irmãos, tem que ganhar essas almas. A gente quer matar e Jesus quer salvar. A gente não entende isso. A gente acha que Jesus é igual, a gente quer matar todo mundo que está pecando. Então é para matar a gente também. Né? Porque a gente é melhor do que ninguém, não somos melhor que ninguém. Jesus tanto quis nos salvar, quanto quer salvar essas almas. Por isso que ele não voltou até hoje. Porque tem almas que ele quer ganhar, ele está sendo misericordioso. Pedro fala, está sendo longânimo. O que é longânimo? Está tendo misericórdia com paciência. É aquela misericórdia com paciência. Longanimidade é isso. Não é só misericórdia, é a misericórdia com paciência. É aquela que às vezes você tem você demonstra a misericórdia para a pessoa, mas até a página 9, né? Chega uma hora que acabou a misericórdia. Agora Deus é longânimo, a misericórdia dele dura para sempre. Não é de uma hora para outra que ele acabou, se vira. Não, ele é longânimo. Ele realmente tem muita paciência. Então, irmãos, a gente dá muita ênfase às coisas que Deus não gosta, que Deus não dá ênfase. Gastamos o equivalente em missões, um chocolate de barra vagabundo, nem um Kit Kat. O Kit Kat é R$4. Se procurar mal é 6. Amém? E 800 vezes mais em lanches. A gente colocou Big Mac para brincar, mas assim, em lanches, sabe? A gente sabe que não é todo mundo, né? Tem lugar que nem tem McDonald's. Você sabe que acho que no Amapá, em Roraima e no Acre não tem McDonald's. Não, assim, no estado. Tem estados do Brasil que não tem McDonald's. Deve falar uma besteira aqui. Tem mais facção criminosa do que McDonald's no Brasil. Mas é verdade. E não podemos esquecer, irmãos, que temos 3 formas de fazer as missões. É indo, orando e contribuindo. Na minha opinião, tinha que ser as 3 coisas. Indo para onde? Onde você puder. Né? Ai meu Deus, eu vou pregar o evangelho. Quando você fizer um curso, ficar 2 anos se preparando naquele curso, naquele seminário, alguém te bancando para que você vai pregar não sei aonde. Por que não pregou aqui? Tem que pregar. Para mim é turismo. Esse é turismo. Vai fazer turismo, mas depois fala que foi missionário. Foi missionário. Não, você tem que pregar aqui. Você pregando aqui, a gente vai ver. Realmente a igreja vai reconhecer o que o Espírito de Deus te chamou e vai investir financeiramente na sua vida. Amém? Mas você não está pregando por quê? Não, Jesus me chamou para ser missionário. Por que não prega aqui? Só vai pregar se for lá em Angola, em Moçambique, se for pregar lá em Laos, Camboja, esses lugares todos. Não, tem que pregar aqui. Não, tem que pregar aqui. E aí a gente ajuda as pessoas a pregar a palavra de Deus. Aí eu peguei aqui a porcentagem de pessoas de mormons que estão pregando na igreja deles. Os mormons tem 84 mil pessoas fazendo missões. 4 vezes mais que a gente. E nós temos 19 mil pessoas. 19 mil pessoas estão pregando. Agora os mormons nos Estados Unidos, 80 mil. 80 mil estão aí para cima e para baixo. Também não pregam evangelho. Pregando a religião deles também. Amém? Agora no nosso caso, o caso dos mormons, 0,4% dos mormons são missionários. O nosso caso é 0,04%. Então 0,5% dos mormons estão pregando a palavra. É pouco, mas é 0,5%. O nosso caso é 0,04%.
0, 0, 0. Você sabe que cada 0 é 100, né? Então são 100 vezes mais mormons pregando a palavra do que nós. É coisa séria. Seríssimo. Então que a gente, irmãos, isso eu queria falar. Que a gente sabe que tem que pregar a palavra, a gente sabe. Mas é importante ver o contraste que há entre o que Jesus mandou e o que nós estamos fazendo. E a gente sabe, irmãos, a gente tem dificuldades financeiras. Temos... Aqui no Brasil, ninguém compra carro à vista. É verdade? Eu não conheço ninguém que comprou carro à vista, até hoje. Né? Carro zero, zerinho, à vista, assim, ó, toma aqui, ó. Não conheço, mas assim, não no nosso círculo que a gente, né, vai lá, toma um café, convive, vem aqui na igreja. Deus tem abençoado, as pessoas têm comprado casa, comprado carro, mas assim, financiado. Isso é pobreza. Né? O financiamento demonstra que você tem dificuldade financeira, você não tem poder de compra. Então a gente entende as dificuldades da igreja, mesmo que a gente ache que é muito próspero, não é lá muito não, irmãos. É assim, nós somos pobres, né? Até quem a gente acha que está bem é pobre também. Eu vou dar um dado para os irmãos. Qual a porcentagem que vocês acham de pessoas que ganham mais de 4 mil reais no Brasil? 10%. 10%. 10% dos brasileiros ganham mais de 4 mil reais. Temos 203 milhões de pessoas. Ou seja, apenas 2 milhões de pessoas ganham mais de 4 mil reais. E eu não estou nem entre os eles. A coisa está feia. Então assim, irmãos, tá assim a coisa. A gente está bem pobrezinho, então a gente reconhece. Então aí que a gente tem que vigiar mais com nossos gastos. Não é verdade? Já que a gente não ganha lá essas coisas. Ninguém aqui no Brasil, para ser considerado classe média alta, qual que é a quantidade de salários que a pessoa tem que ter? Quanto vocês acham? Pelo menos tem que ser mais ou menos, pelo menos no maior alto padrão. Tem que ser no máximo uns 25 mil. Aí 10 salários. Hoje está 1.600, então 16 mil. Para ser considerado classe média alta no Brasil, você tem que ganhar mais de 10 salários mínimos. Classe média, 5. Abaixo de 5 salários, você já está na classe C. Então, assim, vamos ser sinceros, a gente conhece alguém que ganha 16 mil livre? Não. Aqui, ó, 16. Não, mas na carteira eu conheço. Você, Pai Marcelo, você ganha 16. Pai Marcelo é bom, pastor Marcelo. Olha a boca. Ainda bem que eu acredito que palavras não têm poder. Você que ganha 16. Eu ganho. Está profetizando toda a porra. Amém. Não cheguei nem perto. Então, assim. Então o que acontece, irmãos, vamos vigiar com nossos gastos, né? A gente gasta com besteira demais, muita besteira, e é todo mundo, irmãos, a gente acaba gastando com o que não precisa, a gente já ganha pouco, né? Então a gente tem que pagar nossas contas, nossos aluguéis, nossos financiamentos, pagar a luz, pagar a água. Infelizmente hoje, quem não tem internet está fora do mundo, né? Já foi o tempo que dava para dispensar a internet, hoje não dá, porque ninguém mais tem telefone, né? A gente tem que pagar nossas coisas. Esperar Jesus voltar. E temos que remir o tempo. E remir nosso dinheiro também. Faz nosso dinheiro ser santo. E a gente gasta. A gente fala assim, mas eu também como uma pizzinha de vez em quando, entendeu? Não vou mentir não. Você gosta, né? Eu gosto, né? Aí eu vou falar assim, os irmãos têm, a gente também acaba gastando com besteira também. Todo mundo gasta com besteira. E que a gente venha ter o máximo cuidado possível. E aqui na igreja do Senhor que a gente venha ter também esse cuidado, irmãos, né? Tem coisas que Jesus não está pedindo, a gente dá tanta importância. E o que é importante a gente deixa para depois. É tão importante pregar a palavra, é tão importante visitar os enfermos, é tão importante amparar os que estão desamparados, pregar o evangelho. Mas para a gente o mais importante é um evento. É um evento que a gente até perde o sono. Então a gente vem a vigiar bastante, irmãos.
Vou passar aqui para os irmãos algumas curiosidades. Os 5 maiores países que enviam missionários são Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, Nigéria, que para mim foi uma surpresa, e Filipinas. É bênção, né? Então, Brasil, mesmo com capengando, ainda somos o segundo. Agora, proporcionalmente, se eu não me engano, é a Finlândia. A Finlândia e a Suécia ficam à frente dos Estados Unidos e do Brasil. Assim, vamos dizer que lá tem menos pessoas. Lá a Suécia deve ter 15 milhões de pessoas e a Finlândia 9 milhões. E a quantidade de missionários é bem maior do que o do Brasil. Então, proporcionalmente, Finlândia e Suécia mandam mais do que o Brasil e os Estados Unidos. Amém? Ó, os países que mais investem dinheiro por cabeça por missões, o Brasil está no meio? Tá. Tá nada. Tá não? Não está nem 10º. Não está não. Os países que as pessoas mais investem, pessoas, não países, as pessoas, esses são os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Coreia do Sul. É tudo rico também, né? Então assim, talvez proporcionalmente talvez não seja tanto, mas são esses que mais investem. Existe alguns grupos de muitas pessoas no mundo que ainda não foram alcançados para serem convertidos ao Senhor. Eu peguei aqui algumas pessoas. O povo Shaiqui da Índia não foi ainda alcançado. 80 milhões de pessoas no norte da Índia, de maioria islâmica, árabes, não foram alcançados. Os japoneses, 100 milhões de japoneses ainda não foram alcançados pelo Evangelho. O Evangelho lá é bem fraquinho no Japão. Outro povo, Yadav, é uma grande comunidade hindu, também eles não sabem quem é Jesus. Agora é um país que sempre me impressionou e é verdade. Os turcos, a Turquia, 40 milhões de turcos até hoje nem sabem quem é Jesus. Ele sabe pelo Corão, mas assim, pelo Corão, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta, mas não Deus. Nem morreu na cruz e nem ressuscitou. Quem morreu foi Judas na cabeça deles. E Jesus não ressuscitou. Então eles nunca ouviram falar o Evangelho. E é um país assim, irmãos, não é dos mais difíceis de se pregar a palavra, não. É difícil, mas não é dos mais difíceis. Existe também os muçulmanos de Bangladesh. Também quase não tem cristão. Então o desafio para pregar a palavra ainda está muito grande. E aqui no Brasil, irmãos, também existe os estados no Nordeste, tem cidadezinhas que não tem igreja cristã não. Ali no Rio Grande do Sul também tem muito lugar. Você sabe que a maior comunidade de culto de candomblé no Brasil está no Rio Grande do Sul, não está na Bahia não, está no Rio Grande do Sul. Então, assim, o nosso desafio aqui no Brasil ainda é grande. Temos que ganhar muitas almas. Aqui na América do Sul, países como Paraguai, Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, Uruguai, Argentina, esses países assim, tem pouco cristão. Onde tem bastante é a Colômbia. A Colômbia realmente, Deus fez um mover muito grande na Colômbia. Mas os demais países, tem um pouquinho no Chile, um pouquinho na Argentina. O Paraguai está tendo alguma reação, mas onde realmente tem muito cristão é Colômbia e Brasil. Os demais, o Evangelho ainda não teve não chegou aos corações de muitas almas não. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.